Nessa parte da aula agora a gente vai ver um pouco da discretização do termo transiente, né? A gente seguiu uma ordem que a gente viu, primeiro a discretização dos termos fonte, depois o termo difusivo, depois o transiente, agora o advectivo e agora, por último, o termo transiente, né? E por que a gente fez isso, né? Se você pensar, né, a equação de transporte é uma equação diferencial parcial que vai depender de, essencialmente, quatro campos, né? Primeiramente, a gente vai ter as três componentes espaciais, né, x, y e z, e, para os casos em que há variação no tempo, existe uma quarta componente, né, que é o tempo. O tempo ele tem que ser tratado também de forma discretizada. Né? A gente tem um caso que é contínuo no espaço e no tempo, e a gente tem que representar esse tempo de forma discreta também. Então, essa discretização ela deve ser feita com muita atenção para poder resolver bem o nosso caso. Primeiro de tudo, né, o que a gente vai ter que fazer? A gente começa com a integral da nossa EDP como um todo. Só que agora, além de integrar no volume e usar o teorema de Gauss para transformar a integral no volume em uma integral de superfície do fluxo desse campo vetorial através desse volume, a gente vai agora também usar o teorema de Fubini, né, para fazer o quê? A gente integra no volume e integra no tempo. Para o termo transiente, eu vou trocar essa ordem. Eu vou integrar no tempo primeiro para depois integrar no volume. Porque faz sentido nesse caso, né? Tem uma derivada no tempo aqui, integrar no tempo dessa derivada vai ser algo que eu consigo resolver bem, com tranquilidade. Enquanto nos outros, já vamos deixar, por enquanto, a integral no tempo de lado, para a gente poder fazer essa integração depois. Então, né, vamos avaliar como que vai ser essa integral. E agora que a gente está um pouco mais acostumado com o método de longifinismo, vamos fazer um caso mais prático aqui agora, para a gente poder já internalizar um pouco esse processo. Né? Vamos usar de novo um domínio aqui unidimensional, com 5 centroides, para fazer isso num caso com difusão transiente e um caso de transferência de calor simples. Então, né, vamos abrir aqui essa equação e vamos ver como é que a gente vai fazer. Né? A gente tem uma equação, de um lado temos um termo transiente, né? Então, ρ, derivada parcial da temperatura em função do tempo, vai ser igual a derivada parcial em x de k, derivada parcial de t, em x. Mais aqui é um termo fonte. E agora, né, repara, eu vou integrar dos dois lados em v e t. Do lado direito primeiro, faço a integral no volume de controle e eu vou substituir essa integral pela integral na superfície. Isso aqui é para o termo difusivo. E para o próprio termo fonte, eu vou integrar no volume, posso manter essa integral no volume aqui, né, até porque não existe um divergente aqui e um campo integral para poder aplicar o teorema de Gauss. Então, eu vou fazer o quê? Né? Eu vou pegar essa integral aqui no termo fonte, eu vou avaliar ela como eu tinha feito antes. Então, vai virar aqui o S médio delta V. E vai sobrar a integral no tempo. Mesma coisa aqui, eu vou avaliar essa integral no volume, na área, como eu tinha feito antes. Vai ser o somatório das faces da superfície de controle desse fluxo aqui, vezes a escalar com o vetor área. E aqui do lado esquerdo, né, que vai começar a diferença. Eu vou usar o teorema de Fubini, vou inverter a ordem, eu vou integrar primeiro no tempo. Essa integral no tempo, né, a gente pode ver, primeiramente a gente fez aqui esse processo que eu comentei oralmente, né, então a gente substituiu o que estava dentro das integrais no volume por aquilo que a gente já fez nos exemplos anteriores, já resolvendo essa integral no volume aqui. E agora vamos para o tempo. O tempo, né, é uma questão de integração simples também. Né? Se a gente observar, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui, essencialmente, a integral de t. Eu vou chamar aqui de zero. Não, vou chamar aqui de t mais delta t. Essencialmente disso aqui, né? D da temperatura em função do tempo, dt. Essencialmente, o que tem na integral é isso aqui. Então, se eu resolver essa integral, né, o que vai ficar? Essa derivada aqui vai virar a temperatura em t mais delta t, que eu vou chamar só de t,
no centroide P, menos a temperatura em T, que eu vou chamar de T0. Então, essa aqui é a maneira que a gente vai avaliar essa integral, né? E, quando a gente substitui isso aqui, o que a gente vai ficar? Né? A gente vai ficar, tudo que era constante ficou lá de fora, a gente tem TP menos TP0, e agora vamos integrar isso no volume. Vai ficar o quê? Vai ficar ρC, TP menos TP0, ΔV. Isso do lado esquerdo da equação. E agora começa a grande questão dessa integração no tempo, né? Que é o lado direito da equação. Eu vou ter que integrar esse termo inteiro aqui no tempo. E mais que isso, eu vou ter que discretizar isso. Né? Eu vou ter que fazer uma integral, vou ter que aproximar essa integral e vou ter que também fazer uma situação de tal maneira que eu consiga discretizar o que vier depois. E aí, né, tem diversas maneiras de eu fazer essa discretização. Essas três primeiras aqui, né, o esquema de Euler implícito e explícito e o método de Crank-Nicolson, são maneiras relacionadas. A gente vai aprendê-las de forma junta aqui. E existe um quarto método, que é o método Backward, que é um método também de ordem mais elevada, do que nem o Crank-Nicolson, assim como diversos outros métodos que vocês podem ver. Esses quatro aqui são os mais famosos. Então, né, o que a gente pode fazer? Né? Repare, quando eu escolho integrar essa equação aqui, por exemplo, esse termo aqui, que é o termo difusivo, já discretizado no volume, que eu vou ter que discretizar no tempo agora, o que eu posso fazer? Né? Eu posso discretizar esse termo com base na temperatura P ou em TP0. Repare, né, que eu posso botar aqui em evidência, né, essa integral, usando tanto como TP0 ou TP. E essa escolha que eu faço vai definir se eu vou usar o método de Euler implícito, explícito, ou se eu fizer um meio termo, vai ser o método de Crank-Nicolson. Essa notação aqui é um pouco complicada, tá? Essa notação aqui vai dizer essencialmente o seguinte: essa variável θ que a gente introduziu é um parâmetro de ponderação. O que ele vai fazer? Se θ for igual a zero, o esquema vai ser um desses dois. Se θ for 0,5, vai ser o Crank-Nicolson, tá? Então, a gente vai usar esse θ aqui para escolher. Então, θ1, esse termo aqui vai para zero, a gente vai usar Euler implícito, θ0, esse termo aqui vai para zero, vai ser Euler explícito, tá? E como é que fica? Se eu substituir essa equação e integrar isso, olha o que vai acontecer. Eu vou ter uma integral que vai se propagar, né, de todos os operadores, sempre que tiver um TP que eu integrar, vai virar isso aqui. Então, se a gente botar isso em evidência, vamos ficar lado esquerdo da equação primeiro. Ρc, TP menos TP0 sobre ΔT, né? Repara que o ΔT veio da direita para a esquerda, está dividindo agora. Δx igual a θ, que está em evidência para todos os termos que estão multiplicando TP, ou seja, os termos que são do tempo que estamos calculando agora, e 1 menos θ multiplicando todos os termos que vêm do lado direito aqui desse termo aqui, que são os termos do tempo anterior, já conhecidos. Por que a gente chama Euler implícito e Euler explícito, né? Quando a gente tem uma situação aqui deixa eu botar aqui meio. Quando eu tenho uma situação daqui de cima, né, onde eu tenho esse θ igual a 1, então, por exemplo, esse termo aqui vai ficar zero, o que acontece? Eu vou ter o lado esquerdo da equação, TP menos TP0, vai ser uma função de TP, TE e TW, que eu não conheço. Ou seja, isso aqui vai ser um sistema algébrico que eu vou ter que resolver para poder achar TP, TE e TW. Agora, olha a segunda situação. Eu conheço TP0, eu conheço TE0, eu conheço TW0. Se eu tiver a segunda situação, eu consigo calcular TP com base somente em variáveis que eu já conheço. Tá? Se eu consigo fazer isso somente em variáveis que eu já conheço, a gente pode dizer que isso aqui é um esquema explícito, que eu não vou precisar resolver um segundo sistema linear. Eu resolvo o primeiro para achar TP0, TW0 e TE0, mas eu consigo prosseguir no tempo, né? Para cada centroide, eu consigo calcular diretamente a partir das informações que eu já tenho. Então, por isso que a gente chama de método explícito. Tá? Enquanto o outro não. Eu vou ter que resolver, ao longo de cada passo de tempo, eu vou ter que ficar resolvendo sistemas lineares.
Manipulando um pouquinho a álgebra, né, a gente consegue deixar isso mais em evidência para poder formar o sistema linear. A notação aqui é bem carregada, mas ela vem do fato da gente estar fazendo os dois ao mesmo tempo. Né? Isso aqui é para simplificar depois. A gente consegue agrupar as constantes e a gente vai ficar, né, com o θ ponderando as constantes aqui, de modo que a gente vai ter coeficientes aqui que são implícitos e uma componente aqui que é explícita. Se o meu θ for nulo, aí a gente fica com o esquema explícito, que é o esquema de Euler explícito muito, muito clássico aí na literatura. Se o θ for 1, a gente fica com o implícito. O θ 0.5, que é na verdade uma média entre Euler explícito e Euler implícito, ele é um esquema de segunda ordem que a gente chama de Crank-Nicolson, tá? Então, o esquema de Crank-Nicolson ele vai ter algumas vantagens e desvantagens. A principal dela é a maior acurácia, por a gente estar usando essa ponderação e aumentar a ordem da nossa discretização no tempo. Mas ele vai ter algumas desvantagens que o explícito tem. Então, só para a gente ir entendendo aqui como que funciona. Bom, e quando a gente faz isso, né, a gente vai ter uma equação essencialmente já montada. Vamos considerar agora para o esquema explícito. Para o esquema explícito, o que a gente vai fazer? Toda a informação do lado direito da equação vai ser do tempo anterior, que a gente já conhece. Essa informação, portanto, a gente vai ter os coeficientes aqui multiplicando TW0, TE0, e o termo fonte vai ser a função de TP no tempo anterior também. Por consequência, né, o que vai ter? Como eu conheço tudo isso, como é que vai ser a minha matriz, por assim dizer? Vai ser uma matriz diagonal com vetor solução AP0. Ou seja, a matriz diagonal não tem nem que resolver. Eu sei que o AP do centroide 1 tem que ser igual a tanto, então TP, T1, né, tem que ser igual a X, T2 tem que ser igual a tanto, T3 também. Então, é uma mera questão de eu dividir AP0 por AP que eu vou encontrar TP. E, né, o que vai... Qual que é uma peculiaridade aqui? Repare nesse termo aqui. Nesse termo que eu estou sublinhando, e aqui no slide está em azul. Esse termo aqui, ele é uma relação, está subtraindo AP0, né, que são os coeficientes já conhecidos, de AW e AE. Lembra que a delimitação está dizendo que o esquema ele precisa ser diagonal dominante. E esse coeficiente aqui é o coeficiente da diagonal. Então, a gente tem aqui uma coisa problemática, porque a gente tem um coeficiente que a princípio é positivo, pode ser positivo, subtraindo o coeficiente da diagonal. Se esse coeficiente for muito grande, esses dois aqui, essa expressão como um todo pode virar um coeficiente muito pequeno na diagonal. Ou seja, pode me dar uma matriz instável, pode me dar uma matriz pouco delimitada. E a partir dessa derivação, dessa consideração aqui, que AP0 menos AW menos AE tem que ser maior do que zero, e sabendo que AP0 ele é dessa forma aqui, ρc ΔX sobre ΔT, a gente vai ficar com uma expressão que vai dizer que no esquema de Euler explícito, o nosso ΔT ele vai ter um limite máximo para que o nosso sistema convirja. Se a gente passar desse limite, nosso resultado vai começar a dar problema. E esse limite aqui é proporcional a ΔX ao quadrado. Vamos assumir que ΔX é pequeno. Ou seja, se ΔX for pequeno, menor do que 1, ΔX ao quadrado é menor ainda. Então, o ΔT, para o esquema de Euler explícito, costuma ser muito pequeno. Eu tenho que usar um passo de tempo muito baixinho para minha simulação conseguir rodar de maneira estável com ele. Por isso, já vou adiantando, o OpenFOAM não tem Euler explícito, de maneira direta, assim, para você escolher na hora de rodar uma simulação. O esquema de Euler explícito não é muito utilizado para simulações um pouco mais complexas. Então, o OpenFOAM ele vai utilizar o Crank-Nicolson e o Euler implícito, que é o que vocês botam lá quando tem uma discretização usando o método de Euler. O Euler aqui já está subentendido que é o implícito, tá bom? Então, esse limite superior de ΔT, ele é a... Cortou o som ali. Aqui uma malha de 0,1 metro de distância entre centroides, que não é muito grande, dependendo desse coeficiente aqui, que a gente pode considerar como 1, a gente vai ficar com um passo de tempo de 5 vezes 10 a menos 3, por exemplo. Tem que ser menor do que 5 vezes 10 a menos 3.
para um caso bem simples aqui, se tudo isso aqui fosse 1. Né? Obviamente, dependendo do coeficiente, isso aqui pode mudar, né? Mas assim, isso aqui é só um exemplo para mostrar para vocês que o TTT às vezes é um problema. E às vezes você quer fazer uma simulação na ordem de horas, isso aqui já fica inviável. O Crank-Nicolson, né, ele faz uma média. Ele vai pegar uma parte da solução explícita e a outra parte vai ser implícita. Por conta disso, né, nosso sistema algébrico resultante vai ter um formato um pouco diferente e a gente vai ter já um método implícito, né, porque o valor de TP vai depender de valores não conhecidos de TE e TW. Tá? Isso é muito importante. Como eu não conheço esses valores, eu vou ter que montar uma matriz. Minha matriz não vai ser mais uma matriz diagonal. Eu vou ter que... a minha matriz ela vai depender de coisas não da diagonal. Vai ter coeficientes não diagonais. E esses coeficientes não diagonais vão me fazer ter que resolver esse sistema algébrico a cada passo de tempo, coisa que o Euler explícito não precisa. O Crank-Nicolson e o Euler implícito, a cada passo de tempo vão resolver um sisteminha novo para poder calcular os campos. Mas ele tem uma vantagem grande em relação ao Euler explícito e ao Euler implícito. Ele é de segunda ordem. Então ele tem uma acurácia maior no domínio do tempo. E além disso, em relação ao Euler explícito, o que ele vai ter? Ele vai ter um ΔT máximo maior do que o Euler explícito. A gente pode variar esse θ, né? Repara que não precisa ser só 0,5, ele pode ser 0,4, 0,6. Quando eu vario esse θ, eu vou diminuir minha acurácia, porque agora ele vai voltar a ficar em primeira ordem. Então vai ficar algo entre primeira e segunda ordem aqui, né? Quanto mais perto de 0,5, mais próximo de segunda ordem a gente vai estar. E a gente vai ficar numa situação também, né, que a gente pode balancear esse fator implícito e explícito para controlar, por exemplo, o passo de tempo máximo. A gente pode ver aqui agora, né, que a diferença é sutil. Repara que, no caso do Crank-Nicolson, a gente tem uma situação onde o passo de tempo pode ser o dobro, né, um pouco mais que o dobro. Então, com isso, a gente consegue ficar com o um pouquinho maior, mas o Crank-Nicolson ainda tem um limite máximo. E se eu variar o θ, esse limite máximo muda também. Tá? Vamos observar aqui também, né, que o esquema implícito, ao contrário dos demais, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a informação de TP, do novo passo de tempo, com base, em maior parte, de informações que ele não conhece ainda. Então, ele vai ter que resolver um sistema linear. O único termo que a gente conhece, ele vem daquela integração do termo transiente no tempo, que vai aparecer o TP0. Ele estava no lado esquerdo da equação, ficava APTP menos AP0 TP0. E isso aí dava para a gente esse TP0 aqui. Mas o resto da equação inteira está em função do tempo atual. Por causa disso, o que vai acontecer? Esse esquema aqui, ao contrário dos outros dois, ele é incondicionalmente estável. Repara como é que é diferente essa matriz. Aqui, antes eu tinha um AP subtraindo, no termo que estava multiplicando o TP, eu tinha um AP que estava subtraído por AW e AE. Agora não, o AP está isolado, a W e a E estão associados a TW e TE, e não estão mais afetando esse termo na diagonal, como estava aqui. Né? Repara como é que o termo na diagonal aqui, multiplicando TP0 aqui e tal, estava todo desse lado. Agora não. Agora eu estou com uma situação em que eles estão isolados um do outro. Esse esquema aqui, o Euler implícito, ele é incondicionalmente estável. Ou seja, dependendo do passo de tempo, eu não vou ter nenhuma instabilidade ou problema de convergência. Não vai ter nenhuma oscilação, não vai divergir. O que faz do Euler implícito ser muito bom para uma simulação genérica transiente. Quando a gente não quer uma ordem tão elevada, o Euler implícito já dá bons resultados. Tá? Então, é por isso que ele é um dos métodos mais utilizados em CFD. E é o método de primeira ordem mais utilizado. Tá? Se a gente olhar as ordens do esquema agora, né, o que a gente vai ver? Fazendo uma série de Taylor aqui no tempo e truncando essa série, a gente vai ver, né, que para θ igual a 1, o que vai acontecer? O θ igual a 1 vai manter um termo
de primeira ordem aqui, né? Repara que aqui, para ficar zero, tem que ser 0,5 θ, senão esse termo continua não nulo. Então, o Euler implícito é de primeira ordem. Θ igual a zero, também, esse termo aqui não vai ser nulo. Então, primeira ordem também. O único θ que é de segunda ordem é a 0,5, que aí a gente vai ficar exatamente em segunda ordem, esse termo aqui vai para zero, e aí a gente vai ficar com um erro de segunda ordem no tempo. Para comparar, então, esses métodos, o que a gente tem? A gente tem que o método explícito, ele é o mais fácil numericamente de ser calculado, é o mais rápido de rodar, para um único passo de tempo, porque ele não vai ter que resolver nenhuma matriz nova. Porém, ele tem dois problemas. O primeiro deles, limite de passo de tempo e a acurácia de primeira ordem. O método implícito ele tem acurácia de primeira ordem também, mas ele é incondicionalmente estável, o que faz dele ser muito mais atrativo do que o método explícito, apesar de ter um custo computacional maior. Acaba que o custo computacional maior dele ele fica balanceado pelo fato de eu precisar fazer menos passos de tempo. Já o Crank-Nicolson é uma média dos dois, uma mistura deles. Ele é de segunda ordem, mais estável que o método explícito, porém não é incondicionalmente estável, o que faz ele ter um limite de passo de tempo também, apesar de ser um limite maior do que o método explícito. Tá bom? E agora, né, antes de partir para alguns exercícios para a gente poder fixar isso, vamos para o backward. O backward ele é um outro método de segunda ordem, que ele é uma expansão de série, ele vem de uma expansão de série de Taylor, centrado em temas de APT. Quando a gente isola a derivada, o que a gente vai ficar? A gente vai truncar aqui, primeiro, a expansão num termo de terceira ordem aqui. Quando a gente vai isolar a derivada, a gente fica com um erro de segunda ordem e o backward fica desse tipo aqui. Então, o backward, ele acaba sendo muito parecido, né, com diferenças centrais de maior ordem, por exemplo. A gente fica aqui com uma cara desse tipo aqui, ou seja, a gente vai ter, considerando o tempo atual, menos o tempo anterior, mais o tempo antes do anterior. Então, a gente tem 3 tempos que a gente está fazendo. Isso faz o método ser de segunda ordem, né, com esse erro daqui. E esses 3 tempos daqui vão ter que ser guardados, né, de alguma forma, para a gente poder usar o backward. Então, o backward ele vai ter uma vantagem de também ser bem estável, de segunda ordem, só que ele costuma ser um pouquinho mais instável que o Euler implícito, né? Uma analogia para isso seria comparando, por exemplo, o upwind com o linear upwind. O linear upwind ele vai ter poucos problemas também de oscilação, mas ele tem mais problemas que o upwind, que é o mais estável de todos. Bom, o que vai acontecer, né? Vamos fazer novamente essa equação aqui, aproximando daquela integral que a gente fez de tempo transiente. Agora, ao invés de usar aquela integral de primeira ordem que a gente fez aqui, né? Vamos usar agora o backward para fazer isso com uma ordem maior, né? Seria essa integral aqui agora, avaliada com 3 tempos, para a gente ter uma interpolação aqui quadrática dessa derivada, ao invés de uma interpolação linear. Com base nisso, o que a gente vai fazer? A gente substitui essa expressão e agora a gente vai integrar novamente isso aqui no tempo. E essa integração no tempo, né, a gente pode utilizar o Euler implícito. O Euler implícito aqui vai dar para a gente essa formulação, incondicionalmente estável, e a gente vai chegar no backward dessa maneira, né? A gente integrou no tempo aqui na direita de maneira implícita, só que agora com uma interpolação de segunda ordem no lado esquerdo. E aí a gente vai ficar com uma contribuição dessa maneira aqui. Se a gente reorganizar o termo, a gente vai ficar com um termo do tempo atual, um termo dos tempos atuais nas células vizinhas espacialmente, e agora um termo do centroide que a gente estava avaliando no tempo anterior e outro termo no tempo antes desse. Então, a equação vai ter agora um coeficiente a mais aqui. E esse coeficiente a mais aqui vai dar uma acurácia de segunda ordem para a gente, ele é incondicionalmente estável e ele tende a ser um método muito bom de se utilizar. Né? Qual que é a ideia, qual que é a progressão ideal de se fazer? Quando a gente está trabalhando com uma simulação inicial, o Euler implícito é um bom método inicial.
Quando a gente quer melhorar essa discretização no tempo, por exemplo, no caso de vibrações, a gente pode fazer uma segunda simulação depois, melhorando a discretização no tempo, para ter mais acurácia no tempo aqui, e usar o backward, tá? Isso é uma coisa muito, muito importante de se considerar ao discretizar as equações do tempo, né? A estabilidade, a acurácia e também o custo computacional, né? Como eu disse no OpenFOAM, essa questão do custo computacional acaba sendo um critério um pouco menor, porque a gente sempre vai estar trabalhando com algum método implícito. O explícito acaba não sendo muito comum de se trabalhar em simulações de verdade, assim, mais parrudas. Tá. Então, vamos agora observar aqui um parâmetro muito importante em CFD, que é o número de Courant, tá? Para poder trabalhar com o número de Courant, vamos avaliar um exemplo um pouco mais genérico. Vamos ver uma equação de transporte completa agora. Termo transiente, termo advectivo, difusivo e fonte. Descredibilizando esse termo, expandindo essa equação, a gente vai ficar com a seguinte forma. Vai ter uma derivada parcial no tempo, 3 derivadas parciais em x, y e z do termo advectivo, né, que vai ficar com essa carinha aqui. Vamos ficar agora também com 3 derivadas, uma expansão com 3 termos aqui do termo difusivo, em x, y e z. No caso implícito, né, com Euler implícito, o que a gente vai ficar? Vamos ficar com uma situação onde vai aparecer somente um termo dependente do termo anterior e todos os demais são dependentes do tempo atual. E o que vai acontecer? A gente vai ter uma situação dessa maneira aqui, quando a gente expande a equação inteira. Essa equação inteira ela vai ter, para um caso 1D, né, a gente vai ter um fluxo advectivo difusivo aqui na face oeste, vai ter um outro fluxo advectivo na face leste. Quando vamos para 2D, o que vai acontecer? Vai aparecer um em norte e sul. Em 3D, vai aparecer na face frontal e na face de trás desse volume. Ou seja, expande de maneira muito análoga, né? Como a gente mostrou na última aula, a gente viu, né, que o método de von Schmitz tem uma boa compatibilidade ao aumentar a dimensão do método. E esses valores dos fluxos difusivos e advectivos na face, né, eles podem ser calculados, né, se a gente utilizar aqui um esquema de discretização qualquer, a gente vai ficar numa situação onde o fluxo advectivo vai ser uma função sempre da velocidade avaliada na face, e o difusivo vai sempre ser uma função do espaçamento e dos coeficientes avaliados na face. E é aqui que a gente vai definir um critério de estabilidade muito importante, que é o número de Courant. Um outro nome que vocês podem ver para ele na literatura é uma condição de Courant-Friedrichs-Levy. É um outro nome aqui para essa condição, né? CFL condition, vocês podem ver também. O número de Courant é uma relação entre a informação que está sendo propagada no escoamento, né? Uma maneira de representar isso seria a velocidade vezes ΔT, ou seja, isso aqui tem unidade de comprimento, né? O quanto avançou no tempo sobre o quanto de informação que uma única célula pode admitir, né? Seria Δx. Então aqui eu vou ter o número de Courant, que é um adimensional, né? Relacionando ΔT com Δx, de maneira bem direta. O que isso diz pra gente? Quanto maior a minha velocidade, maior o meu Courant. Quanto maior o meu ΔT, maior o meu Courant. E quanto menor o meu Δx, maior o meu Courant. E a gente vai ver em breve, nas aulas de acoplamento, que o número de Courant é um critério de estabilidade essencial para escoamentos de maneira geral. Tá? Ele vai estar relacionando o passo de tempo com a nossa malha, de maneira bem clara. Né? Em geral, a velocidade a gente não pode mudar, a simulação que está determinando para a gente. A gente quer simular um fenômeno com uma malha e ΔT. Então, a partir desse escoamento que a gente quer simular e da malha que a gente faz, a gente vai ter um ΔT limite para ser estável. E qual que seria um Courant limite? Né? O esquema de Euler explícito ele tem um Courant limite de 1. Para que ele seja estável, meu Courant tem que ser menor do que 1, para que não tenha diferença.
O Crank-Nicholson não tem esse problema, ele pode ser menor ou igual a 2, ele é um pouquinho maior. E, dependendo do método de acoplamento, ele vai precisar ser abaixo de 1 também. Né? A gente vai ver que existe uma família de método de acoplamento, né, que é o método piso, que vai ter uma limitação de current menor do que 1 também. Então, em geral, né, em muita simulação transiente, você usa current 1. Mas, nem sempre esse é o caso, a gente vai poder ver isso melhor nas aulas de acoplamento, mas o número de current é um fator muito importante para a estabilidade de simulações transientes.